A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a segunda parte de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas antes disso vamos falar sobre a aparição dos 3 anjos que apareceu a Abraão lá nos carvalhais de Mamre, né? E um deles era o próprio Senhor. Vamos ver o que diz a palavra. Lá em Gênesis 18, no versículo 1 diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou-se os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Então veja que Abraão reconheceu que um dos anjos era o Senhor. Era o próprio Senhor Jesus Cristo tipificado ali de anjo, né? Porque na palavra está escrito anjo do Senhor com letra maiúscula. E sempre que estiver na Bíblia, no Velho Testamento, escrito Senhor ou anjo do Senhor em letra maiúscula, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aí Abraão preparou um banquete, né? Correu lá na tenda, falou para Sara fazer um bolo, foi lá, sacrificou, né, um animal, né, uma vitela, né, e levou manteiga e leite e deu a esses 3 anjos. E aí começou, né, Abraão a interceder, né, os anjos. Um anjo ficou lá com Abraão e os outros 2 foram para Sodoma e Gomorra para ver o clamor, né, que havia vindo de lá, né, que já havia maldade, e Deus lá do céu mandou esses 3 anjos para conferir como estava aquela cidade. E um deles ficou ali com Abraão, né, e Abraão ficou intercedendo com esses anjos. Foi a primeira intercessão na Bíblia sobre uma cidade. Diz, né, Abraão intercede por aquela cidade, chamando a Deus para que ele não destruísse o justo com o injusto. Abraão indaga a Deus se ele não destruiria aquela cidade por causa de pelo menos 50 justos. Disse Deus que não a destruiria por causa de 50 justos. Abraão interpela a Deus se caso houvesse 45 justos, por 40 justos, por 30, por 20, por 10. Deus novamente responde que se houvessem 10 justos, ele não acabaria com aquela cidade. Mas provavelmente Abraão não achou sequer um justo naquela cidade, e o Senhor foi-se embora diante da sua face. Mas vamos ver o que diz a palavra. Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor: portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e portanto o seu pecado se tem agravado muito. Então veja que o pecado se agravou muito. Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não sabe, Eloi. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Jó 4,19 diz assim: quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Jó 4,20. Desde manhã até a tarde são despedaçados e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Jó 8,3. Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Jó 8,4. Se teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou na mão das suas transgressões. Então veja que ali foi lançado na mão dos transgressões, né? E Deus, né, fez com que aquela cidade fosse destruída. Então, Deus ali fez a justiça, né? Porque a justiça de Deus não falha. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Mas aqui é a primeira intercessão feita por Abraão sobre uma cidade, coisa que nós devemos fazer também hoje em dia, né? Estamos precisando de muita intercessão pela nossa cidade, por causa dessa pandemia que está matando muita gente, e outras doenças também, né, que não estão sendo registradas. Então muitas pessoas estão morrendo
e não estão morrendo salvas, porque continuam como Sodoma e Gomorra, continuam na luxúria, continuam no pecado, continuam nas transgressões. E isso é o final delas, é o lago do fogo do inferno, como foi aqui, né? A chuva de enxofre, fogo e sal, né? Abrão, vamos lá, em Gênesis 18, 23, na intercessão. E chegou-se Abrão dizendo, destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? No 25, longe de ti te faças tal coisa, que mates o justo com o injusto, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então Deus está intercedendo, falando se haveria justos naquela cidade, né? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abrão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5 destruirá por aqueles 5 toda a cidade. E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. Né? E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura achares ali 40, né? Disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei, se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse, não o destruirei, por amor de 20. Não? Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, disse, não a destruirei por amor de 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar, e Abrão tomou ao seu lugar. Veja que não tinha nenhum justo. Mas nem 5 foi, né? Porque nós vamos ver agora que só foram Ló, a sua mulher, né? E suas 2 filhas. Só 4 pessoas. Mas isso é porque Deus se lembrou de Abrão, não porque era Jó, né? Era justo, porque Jó também estava naquela terra e ele também já estava ali corrompido também, né? Como a esposa também estava corrompida e as filhas. Né? Então vamos lá. Vieram 2 anjos a Sodoma e foram hospedados por Ló em sua casa, mas os varões daquela cidade desejavam abusar dos visitantes, desde o menor até o maior, de uma forma sádica e homossexual. Por causa deste pecado é que Sodoma e Gomorra foram julgados de morte. A cultura de então exigia que visitantes não fossem transformados em vítimas. Os 2 anjos que ali estavam levantaram as suas mãos e feriram aqueles homens de cegueira, onde eles não conseguiam mais achar a entrada da porta por causa de Ló. Então vamos ver no texto bíblico, né, que fala sobre isso. Gênesis 19, versículo 1. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vossos caminhos. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfirou com eles muito, e vieram com eles, e entraram em sua casa, e fez banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Veja bem que Ló sabia, conhecia aquele povo, sabia que o povo ia querer fazer alguma coisa contra aqueles 2 anjos. No versículo 4, continuando, diz assim, antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram, onde estão os varões que ali vieram nesta noite?
trazei-os fora a nós para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles a porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais maus. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram varões. Fora vou-los trarei e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Então veja que Ló sabia que aquelas mulheres iam fazer, que aqueles homens iam fazer com aqueles 2 varões. E ele ofereceu as filhas. Mas não, vamos ver que depois, mais tarde, essas filhas trouxeram uma grande maldição ainda para o povo judeu. No versículo 9, diz assim, 19:9, porém disseram, sai daí, disseram mais, como estrangeiros, esses indivíduos veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo, agora se faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então veja que eles queriam pegar à força aqueles anjos. Eles queriam invadir a casa e tomar aqueles anjos à força e fazer o que eles bem entendessem com eles. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Tem genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens nessa cidade, e tira-os fora deste lugar. Quer dizer, os anjos, falaram para Ló: se tem mais alguém aqui, tem filhas, tem genros, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que habitariam, e haveriam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Veja bem que ela já tinha genros, já tinha sido prometida, mas como aquela cidade era uma cidade de luxúria, praticamente ela já tinha se deitado com esses genros. E ao amanhecer, no 15, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Eles, porém, demoravam-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Então veja bem que Deus falou para eles saírem de lá, para não olhar para trás, porque eles iam destruir tudo. Mas veja que ficou até de manhã. Então Ló também não estava querendo sair de lá. Ló estava enrolando, vamos dizer assim, enrolando os anjos. E os anjos pegaram e tomaram, porque tinha pressa para que isso acontecesse. Lá em Judas 7 diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 2 Pedro 2,6 E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. No 2,7, 2 Pedro 2,7 E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ezequiel 16:49 Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado.
Ezequiel 16:50. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali vendo eu isso. E os dois, anjos avisaram a Ló que Deus iria destruir aquela cidade e que ele tinha que sair de lá. Mas Ló ficou ali, enrolando, ficou ali, querendo ficar por um bom tempo ainda. Veja o que aconteceu em seguida. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça a teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo de que apanhe este mal e eu morra. Então vamos lá, Gênesis 19:20. E eis agora, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também esse negócio, para que não derribas esta cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Zoar significa pequena, ou cidade pequena. Então veja que demorou, Ló ainda pediu para o anjo que não ia dar tempo de escapar. Provavelmente eles foram arrebatados daquela cidade e Deus pôs num lugar um pouco distante daquele lugar e ele falou para parar naquela cidade de Zoar. Nós vamos ver que mais à frente isso aconteceu, que as duas filhas sabiam que tinha gente naquela cidade, mas mesmo assim cometeram o erro e pecaram ali. Mas agora veio a destruição de Sodoma e Gomorra. No Gênesis 24 diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Então, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Isso significa que o coração dela estava lá naquela cidade. As coisas dela estavam lá, os amigos, as amizades, os parentes, tudo estavam lá naquela cidade. E o coração dela estava lá. Como muitas pessoas ainda têm o coração nas coisas do passado. Se converte ao Senhor, mas continuam com o coração nas coisas do passado, nas doutrinas do passado. E isso não é bom, porque Deus não se agrada. E aqui quando fala que transformou numa estátua de sal, significa que ela foi morta ali instantaneamente e virou num símbolo, para saber aqueles que não acreditam em Deus o que vai acontecer. Então veja que Deus, ele é misericordioso, mas acima de tudo ele é justiça. Mas vamos continuar aqui. No 27, e Abrão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que eis que a fumaça da terra subia como a fornalha, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abrão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Veja que Deus se lembrou de Ló. Deus se lembrou de Ló, aquela cidade. Não foi, Deus se lembrou de Abrão e não de Ló. Porque Deus tinha uma promessa para Abrão e não para Ló. Mas Deus destruiu toda aquela cidade depois que Ló estava ali, livre daquele lugar. Deuteronômio 29, 23 diz assim: e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então eram todas as cidades circunvizinhas, tá?
Isaías 3,19. E Babilônia, já a mesma coisa aconteceu com a Babilônia. O ornamento dos reis, a glória e soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra quando Deus a transformou. Isaías 13:20. Nunca mais seremos habitadas, nem edificadas de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Jeremias 49:18. Serão como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Jeremias 50:40. Como quando Deus transformou a Sodoma e Gomorra e a seus vizinhos, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Lucas 17:28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. No 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu dos céus fogo e enxofre, consumindo tudo. Então veja que ali, foi tudo consumido. Todo o que aconteceu naquela cidade, tudo que tinha ali foi toda consumida e não haveria lugar nenhum. Esse local hoje é ali onde é o Mar Morto, tá? Para vocês terem uma ideia, aquele é o local onde era o Mar Morto. Mas vamos ver o que aconteceu ainda com as filhas, né? Vamos ver o que aconteceu depois que eles saíram de lá. No versículo 30 de Gênesis 19 diz assim: E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, e ele e as suas duas filhas ali. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Então veja que elas falaram que não tinha varão, mas tinha, irmão. Mesmo quando elas estavam em Sodoma e Gomorra, o nome do pai não ia ser perpetuado, porque era que valia era o nome do homem, né? Então veja que elas não perpetuariam, né, o nome do pai, porque elas eram mulheres, e os genros que elas tinham lá, elas se casariam com eles, e eles dariam o nome deles, e não delas, né? E ela falou que não tinha varão naquela terra. É mentira, era porque elas já vinham daquela cidade lá da luxúria, e para eles esse costume era normal, o pai deitar com filha, filha com o pai, mãe com o filho, era, vamos dizer, uma bagunça naquela época, não? E diz aqui ainda no versículo 32, né? Diz assim: Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitamo-nos com ele, para que em vida conservamos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita, deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Damos-lhe a beber vinho também esta noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou-se com ela, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Então veja bem, primeiro, onde que elas arrumaram vinho? Né? Tinha que ser muito vinho para embebedar o homem, né? Que eles já eram acostumados a tomar vinho. E para ele nem se lembrar, nem sentir, sinal que ele já estava bêbado totalmente, né? Já estava quase que se apagando, né? Quase que já dormindo, né? E mais o que aconteceu com isso? Olha o que trouxe, a maldição que trouxe o que essas duas meninas fizeram com o seu pai. No 19:36 diz assim: E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até os dias de hoje. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. São as duas, né, cidades mais perversas da época dos judeus, onde eles sacrificavam crianças, sacrificavam seres humanos a seus deuses, né? E era uma cidade que eram contra os judeus, eles eram os piores
As piores pessoas daquela época. Veja o que trouxe essa maldição, né? Trouxe algo complicado. Então veja que a destruição de Sodoma e Gomorra foi por causa do pecado, mas o pecado sempre continua. Como Noé, quando saiu da arca, se embebedou, aqui fizeram a mesma coisa, né? Com Ló, embebedaram ele. Então veja que o pecado sempre dá um jeito de voltar, porque Deus fala que o coração do homem é má continuamente. Não é que o diabo que está atuando, ele está ajudando, ele dá aquele empurrão. Mas, né, o problema somos nós, que temos nosso coração e nossos pensamentos maus. Né? Então, essa era a mensagem de hoje, né? E a semana que vem nós vamos continuar falando de Abrão, na parte 3, né? Abrão novamente mente, você vê que a coisa continua, né? O pecado sempre volta de uma maneira ou de outra, não importa qual os acontecimentos, né? Hoje vamos ficar por aqui, não esqueça de fazer o joinha, se você gostou, né? E compartilhe com seus amigos e inscreva-se, porque toda semana teremos novos assuntos. Então hoje terminamos a parte 2, que era a destruição de Sodoma e Gomorra. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.